Palestra esta que foi gravada em Cristalina, Goiás, em um congresso que se realizou em dezembro de 2017. O meu nome é Silverino Kiel, sou fundador do IAG. Olá, meus queridos irmãos. Bom, uma oportunidade a mais, Deus nos brinda nesse momento de estudarmos as Escrituras Sagradas. Nesta oportunidade nós vamos estudar o combate final, parte 2. Mas na verdade, em suma, seria estudar qual seria a condição do povo de Deus depois do fechamento da porta da graça em relação à mediação de Cristo Jesus no santuário celestial. Para isso eu gostaria de convidar vocês a Apocalipse capítulo 22. Eu gostaria que cada um pudesse, de maneira especial, estar atentos, porque esse é um assunto que é muito controvertido quanto à nossa condição depois do fechamento da porta da graça. Nós vamos ver que quando a porta da graça se fecha, aquele que tem algum pecado não confessado, ele perde a salvação. Não existe isso de fechar a porta da graça e ainda assim avançarmos depois desse período, desfrutando de intercessão no céu. Esse é um ponto bastante debatido, porém de forma equivocada, que diz que nós nunca vamos ficar sem um intercessor, nunca vamos ficar sem um salvador. De fato, sem um salvador nós nunca vamos ficar. Jesus morreu por nós e é o nosso eterno Salvador. Porém, nós vamos ver, especialmente baseado na história de Jó, que haverá um momento, sim, que ele vai sair de cena e o homem vai ficar só a pleitear. Olhem aí comigo o capítulo 22 de Apocalipse. O verso 11 diz: quem é injusto, seja injusto ainda. Aqui nós estamos falando no momento posterior ao fechamento da porta da graça. Então, quem é injusto, permanecerá atuando injustamente. Quem é sujo, continuará sujo ainda. E quem é justo, continuará atuando justamente. E quem é santo, continuará santo ainda. Quando nós chegamos neste momento, não existe mais possibilidade de perdição. Porém, não existirá também mais possibilidade de salvação. O destino vai ter sido selado. Vamos crescer pela eternidade. Caminhar a Cristo diz assim: era possível a Adão, antes da transgressão, desenvolver um caráter cada vez mais puro e santo. Então nós vamos crescer, na verdade, pela eternidade. Pela eternidade. Ok? Então, haverá um momento em que o que foi, será. Olhem aí o capítulo 15 do mesmo livro. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Quando as pragas serão derramadas? Imediatamente após o fechamento da porta da graça. E aqui nós estamos justamente nesse período, capítulo 15. Fechamento da porta da graça. Quando a porta da graça se fecha, olha o verso 5. E depois disto, a porta da graça fechou, olhei, e eis que o templo do tabernáculo, do testemunho, foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho. Verso 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, porque ele, ira de Deus, que vive para todo sempre. Verso 8. E o templo encheu-se com fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que as 7 últimas pragas fossem consumadas. Capítulo 15, verso 8. Então, quando a porta da graça se fecha, o texto diz que ninguém mais pode entrar no santuário. Jesus saiu do santuário. Então, como é que hoje nós entramos no santuário? Através das nossas
das nossas súplicas, das nossas orações. Mas quando a porta da graça se fecha, nós não entraremos mais. Nós seremos impedidos de orar? Não. Mas não vai ter ninguém lá em cima para receber a oração. Seria equivalente eu ir à casa do Enoque, porém ele viajou para o Maranhão. E eu vou chamar Enoque e ele vai me atender? Se ele está lá no Maranhão? Basicamente é isso. Jesus já vai ter abandonado o local. Só tendo este ponto claro na nossa mente, não precisaríamos dos outros textos que são claros. Por quê? Porque só raciocinando desta forma, já seria o suficiente para chegarmos à conclusão que, quando a porta da graça se fecha, Jesus abandona o Santíssimo, para quem é que vamos confessar os nossos pecados? E se eu confesso, Senhor, me perdoa, quem é que vai fazer mediação por esse pecado, sendo que Jesus não está mais no seu posto? Obviamente, não tem a quem recorrermos. Não tem a quem recorrermos. Nós vamos ver textos ainda mais claros daqui a pouco. Semelhante a Isaías 59, verso 16. Então é neste momento, quando a porta da graça se fecha, que a reivindicação do caráter de Deus acontece na plenitude. Olhem só aqui uma declaração que está no livro Patriarcas e Profetas, na página 68 e 69. O plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Jesus veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes desse pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante todo o universo. Então Cristo veio a esse mundo com dois objetivos. Objetivo número 1, conceder salvação ao homem. E o outro objetivo, reivindicar o caráter de Deus diante de todo o universo. O ato de Cristo, ao morrer pela salvação do homem, não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o vasto universo, justificaria a Deus em seu trato com a rebelião de Satanás. Desde o princípio, a grande controvérsia fora a respeito da lei de Deus. Então, desde o princípio, o conflito esteve em torno de quê? Satanás procurara provar que Deus era injusto e que sua lei era defeituosa. E que para o bem do universo exigia-se que ela fosse mudada. Então, a grande acusação desde o início é que a lei de Deus era defeituosa, injusta, e que ela deveria ser mudada. E que pelo fato de Deus ter feito uma lei injusta, Satanás procurava mostrar que ele era injusto. Lá no céu ele tinha provas de que a lei poderia ser quebrada? Ele tinha provas? No céu? Sim, nós já vimos outro dia. Ele quebrantou a lei. A terça parte dos anjos quebrantou a lei. Então ele tinha argumentos sólidos. Tinha. O conflito é transferido para a terra. Conquistou Adão e Eva. Conquistou o reino inteiro. Ele continuou a robustecer os seus argumentos? Sim, de maneira que Deus foi parar no banco dos réus. E desde então, Satanás tem procurado provar para o universo que Deus é injusto por ter criado uma lei injusta. E Deus, vez após vez, tenta levantar um povo, para que esse povo guarde a lei perfeitamente e assim fique demonstrado que a lei pode ser obedecida, e se a lei pode ser obedecida, Deus logo não é injusto. Porém, até Cristo, o povo de Deus guardou a lei perfeitamente? Não. Indivíduos, sim. Jesus veio e guardou a lei perfeitamente. Depois de Cristo, o seu povo tem guardado a lei perfeitamente? Também não. E a cada geração que vira, quem é que fica em uma situação um tanto mais delicada diante desse conflito? O próprio Deus. Porque o próprio Deus disse algo que ao longo das eras não tem
Não tem se cumprido, não tem acontecido. Mas aí Deus então faz uma declaração que deixa ainda o universo um tanto perplexo. Haverá um dia um povo que vai obedecer à lei perfeitamente. Porém, o universo olha para a trajetória da humanidade e não consegue ver senão indivíduos. E eles pensam, como é que vai haver um povo que vai guardar a lei se em um momento em que a degeneração moral não era tão grande, o povo não conseguiu guardar? Porque os anjos acompanham o desenvolvimento da história da humanidade. E Deus diz então, no momento mais degradado da história da humanidade, haverá um povo. Isso parece até incoerência. Se em momentos mais propícios, mais favoráveis, o povo não conseguiu guardar, pensa o universo, como é que eles vão ser fiéis na pior fase da história da humanidade? Não parece ser incoerente? Parece ser incoerente. Se o povo de Deus não guardou em anos posteriores, onde a degeneração não era tão acentuada, tão grave, como pode ser que eles vão guardar em um período em que a imoralidade vai estar plena e amadurecida? Parece impossível. Parece impossível. Mas Deus disse que nesse momento, quando a degradação moral atingir o seu ápice, um povo guardará a lei perfeitamente. Quando a degeneração atingir o ápice. Quantos aqui conhecem uma ave chamada garça? É um animal pantaneiro, vive no brejo. Quantos aqui já viram uma garça suja? Então, como pode um animal pantaneiro que vive no brejo e é branco e não se suja? Assim vai ser a última geração. Vai viver na fase mais degenerada da humanidade, porém não vão se sujar com o pecado. E o universo então fica abismado, porque eles pensam, como é que nesta fase mais degenerada eles vão guardar? E aí Deus informa algo que vai deixá-los ainda mais perplexos. E quando chegar este momento, eu não vou interceder por eles. Quando chegar o ápice da degradação moral, onde humanamente falando, seja impossível alguém nutrir algum traço de santidade, Deus diz o quê? Eu não vou interceder por eles. Ou seja, eu cessarei a intercessão e eles vão ser fiéis mesmo sem ter auxílio divino. Vocês já pararam para imaginar o quanto o universo não deve ter ficado abismado com isso? Se em momentos mais favoráveis, com intercessão, ninguém tem guardado a lei, imagina só no momento mais desfavorável, sem intercessão. Mas é esse o grande desafio. Por que até Lúcifer vai se dobrar, segundo o texto sagrado? Porque até mesmo Lúcifer vai reconhecer, realmente a lei pode ser guardada. Porque se estes guardaram em tais circunstâncias, eu não tive motivo para me rebelar contra a lei. Então a grande prova de que Deus é inocente e a lei pode ser obedecida é quando a última geração, na pior fase do planeta, sem intercessão, observar a lei de Deus. E nesse momento Deus é reivindicado plenamente e o universo olha para Deus e diz, verdadeiramente és tu justo. Como nós vimos ali no capítulo 15. Justos são os teus juízos, porque eles vão ver que não existiu nenhum motivo plausível para a rebelião de Lúcifer e os anjos que caíram, assim como Adão e os demais após ele. Por quê? Porque a última geração, guardando a lei em tais circunstâncias, será uma prova de que todos aqueles que viveram antes em circunstâncias mais favoráveis, inclusive Lúcifer, poderiam ter observado a lei. Então, quando o mais frágil observa, é uma indicação de que o mais forte poderia ter obedecido. E é nesse momento que Deus vai ser plenamente justificado. É quando nós formos verdadeiras garças neste planeta. A imoralidade, em todos os seus aspectos, vai ter atingido o seu ápice. E nesse momento, garças
vão começar a caminhar sobre esse planeta sem manchar com uma nódoa sequer o seu caráter. Bom, primeiro vamos ver agora, depois a gente vê a história de Jó. Olhem essa citação de O Grande Conflito. São textos claros, tá? São textos claros que dispensa dificuldade de interpretação. 425 a página, O Grande Conflito. Diz assim: os que estiverem vivendo aqui na terra, quando Jesus parar de interceder no santuário celestial, então o texto já começa dizendo o quê? Que Jesus vai parar de interceder. Deverão sem um mediador. Então o texto diz que nós não vamos ter o quê? Mediador. Estar em pé na presença do Deus Santo. Então, sem um mediador, teremos que estar em pé na presença de um Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas. E o caráter? E o caráter liberto de pecado, pelo sangue da aspersão. O caráter tem que estar com qual condição, então, nesse período? Por que liberto do pecado? Porque não vamos ter mais um mediador. Se eu tiver um pecado, eu vou confessar para quem se eu não tenho mais mediador? Então o caráter deverá estar liberto do pecado, mediante a graça de Deus e o seu próprio esforço. Então duas coisas aqui, graça de Deus e o seu próprio esforço. Diligente deverão eles ser vencedores na batalha contra o mal, sem um mediador. Sem um mediador. Enquanto o juízo investigativo prossegue agora no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos no santuário celestial, deve haver uma obra especial de purificação e afastamento do pecado entre o povo de Deus aqui na terra. O texto é claro que dispensa até qualquer comentário, né? Olhem aqui ainda, página 614 do mesmo livro. Diz assim: deixando Jesus o santuário, as trevas cobrem aos habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver a vida de um Deus santo, sem um intercessor no santuário celestial. Quem é que deve viver a vista de um Deus santo sem intercessor? Os justos. Jesus vai ter saído do santuário celestial. Ainda uma citação mais. Primeiros Escritos, página 71. Vi também que muitos não compreendem o que devemos ser, a fim de vivermos à vista do Senhor, sem um sumo sacerdote no santuário celestial durante o tempo de angústia. Muitos não sabem o que devemos ser, a fim de vivermos à vista de um Deus santo durante o tempo de angústia, sem um sumo sacerdote para fazer mediação por nós. Primeiros Escritos, página 71. Esses textos são simples de interpretar. Não exige muito de contexto, porque já são declarações diretas e objetivas. Já está explicado. Os justos viverão sem um mediador. Nós viveremos sem um Salvador? Não. Jesus é o nosso eterno Salvador. Mas o que é estar sem mediação? O que é estar sem intercessão? Então nós vamos estar sem um representante. Ou seja, se hoje temos intercessão e temos mediação, nesse momento isso vai ser rompido. E obviamente eu vou estar sem esses benefícios, sem mediação e sem intercessão. Sem mediação e sem intercessão. Jesus vai sair do santuário celestial e o ser humano vai avançar, como a irmã falou hoje de manhã. Eu quero já ver isso com vocês logo. O ser humano vai avançar com aquilo que ele conseguiu conquistar antes da porta da graça se fechar. Talvez agora seja uma das declarações mais contundentes que nós vamos ver nas Escrituras. E se não compreendermos muito bem, poderá soar muito mal. Olhem comigo aí Isaías, capítulo 59. Isaías 59, verso 16, diz assim: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor.
Nós estamos falando de qual período aqui? Depois do fechamento da porta da graça. Maravilhou-se de que não houvesse um. Por isso o quê? Que não tinha um. O seu próprio braço lhe trouxe salvação. E a sua própria justiça. A sua própria justiça de quem? A nossa. Então, talvez esse seja um ponto delicado. Eu não sei qual é a compreensão de vocês de justiça pela fé, mas comumente as pessoas podem ficar loucas ao ouvir essa declaração. Mas quando a porta da graça se fecha, nós não viveremos mais mediante a justiça de Cristo. Viveremos mediante a nossa própria justiça. Nós já estaremos selados e já teremos reproduzido perfeitamente o caráter de Cristo. Então, nesse momento, os santos vivem por sua própria justiça. Olhem comigo aqui, Apocalipse 19. Apocalipse 19, mas calma que eu vou agregar mais informações para não parecer tão chocante. Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 8. Aqui já é Jesus voltando. E foi-lhe dado que vestisse o quê? Linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino é o quê? São os atos de justiça dos santos. Na minha diz, o linho fino são as justiças dos santos. Então, nesse período, a justiça que vai sustentar é a justiça de quem? Dos santos. É a justiça dos santos. Ezequiel 14, 14, depois vocês podem ver. Ainda que estivesse no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas suas almas, diz o Senhor. E aqui nós estamos falando de um verso tipológico indicando os últimos dias. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas. Então, o que acontece, meus irmãos? Hoje, nós estamos passando pelo processo de santificação, que, segundo Mensagens aos Jovens, página 39, é a justiça comunicada. E o texto todo diz assim, na página 39, é imputada a justiça pela qual somos justificados. Pela qual somos santificados é a comunicada. A primeira, a justiça imputada, é o nosso título para o céu. A segunda, a justiça comunicada, é a nossa adaptação para o céu. Então, nestes momentos que nós estamos vivendo, em que a porta da graça ainda está aberta, nós estamos passando pelo processo de santificação, que é a comunicação da justiça de Cristo, resultante da sua mediação diante do Pai. Está acontecendo uma comunicação de seiva. Isso é o que é ensinado em João 15. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Vós estáis em mim e eu estou em vós. Vós estáis em mim, justiça imputada. Eu em vós, justiça comunicada. Então é no processo da justiça comunicada, que acontece depois da justiça imputada, é que nós vamos conseguir absolver a justiça de Cristo. E a hora em que for interrompido esse processo de comunicação, nós teremos que viver com o quê? Com a justiça nossa, que outrora era de quem? De Cristo. Porém, através da santificação, foi creditado e comunicado na nossa vida. O que é imputar? Imputar um membro. Amputar é remover, né? Imputar é colocar. Então, a justiça comunicada, a justificação é a justiça imputada. É quando existe a imputação da justiça de Cristo na nossa vida. E uma vez que esse membro foi imputado, vem a justiça comunicada. Porque houve uma imputação e agora pode haver uma comunicação. Por isso que hoje nós temos que aproveitar cada detalhe desta justiça comunicada, porque senão naquele grande dia nós não teremos justiça para estar em pé diante de Deus. Por isso que o grande conflito, agora eu faço menção ao detalhe, diz assim, na página 425. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença de um Deus santo,
Suas vestes devem estar imaculadas e o caráter liberto do pecado, mediante a graça e seu próprio esforço. O texto diz que mediante a graça e o seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. A graça nós temos que aproveitar hoje, que é a justiça de Cristo sendo comunicada na nossa vida. Porque quando Jesus cessar a intercessão, se nós já não estivermos selados, se nós não estivermos abastecidos com a justiça de Cristo, seremos presas fáceis. Olhem em Jó comigo, capítulo 1. Vamos ver basicamente algumas coisas dessas aqui no livro de Jó. No livro de Jó temos algumas coisas interessantes. Além de ser um livro poético, é um livro jurídico, onde nós temos testemunhas, nós temos acusadores, temos réu, etc, etc, etc. Não sei quantos já estudaram o livro de Jó. Agora, quem é o advogado de acusação no livro de Jó? No livro de Jó temos um advogado de acusação. Quem é esse sujeito? Satanás. Temos também um réu. Quem é o réu? Jesus. Deus é o réu. E quem é a testemunha de defesa? Jó. Jó. Geralmente nós colocamos Jó como réu, mas na verdade aqui Jó não é o réu. Ele é a testemunha de defesa. Olhem aí comigo o capítulo 1. Satanás então vai à presença de Deus e Deus indica Jó. Observaste tu, meu servo Jó, verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, Jó te teme em vão? Então ele já fez uma pergunta para insinuar dúvida aqui. Será que Jó teme a você em vão? Verso 10. Porventura, tu não o cercastes de bênçãos a ele e a tua casa e tudo quanto tem? A obra das mãos dele você tem abençoado, o seu gado se tem aumentado na terra. Então, na verdade, Satanás estava acusando Deus de estar favorecendo Jó. Ele estava acusando Deus de ser injusto. Ele é fiel por quê? Porque você fica favorecendo ele. Então, na verdade, ele acabou expondo o caráter de Jó, colocando Jó como um homem interesseiro, e acabou também questionando o caráter de Deus, de que Deus estava favorecendo a Jó. Verso 11. Disse Satanás: estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema na tua face. Verso 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas suas mãos. Não somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Neste momento, o que aconteceu com Jó? A porta da graça se fechou para ele. Deus falou o que para Satanás? Ele está nas suas mãos. Só não tire a vida dele. Assim como nos últimos dias, a porta da graça se fecha, Deus vai dizer o quê? Só não permita que eles sejam mortos. Eles estão nas suas mãos. E Satanás saiu a assolar Jó. E vocês já conhecem a história que Jó perdeu tudo o que tinha. E aí, quando ele foi ainda acusado pela sua esposa e por outras pessoas mais, atitude de Jó, verso 21. E disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não atribuiu a Deus falta alguma e Jó não pecou. Então Jó perdeu tudo o que ele tinha. Em vez de ele falar: Senhor, eu sempre fui fiel, por que o Senhor permitiu isso? Família morreu, genros, noras, que ele tinha filhos, morreu todo mundo. E Jó não atribuiu falta a Deus. Deus, neste momento, não intercedeu por Jó. Só não permitiu que ele fosse morto. Mas o resto, tudo ele permitiu. E Satanás, que não estava contente, novamente propôs outro desafio. Capítulo 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse:
pele por pele, tudo quanto este homem tem, dará pela sua vida. Eu tirei os bens, mas não é o suficiente. Me permita tocar na saúde dele e você vai ver que ele vai negar a ti. Verso 5. Porém, estenda a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne e verás que blasfemará na tua face. Então, Satanás pediu para quem tocar na vida de Jó? Para Deus tocar na vida de Jó. Porque se Deus tocasse na vida de Jó, o universo ia dizer o quê? Que Deus era injusto. Por que ele está fazendo aquilo com Jó? Mas aí Deus viu isso e disse no verso 6. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão. Porém, guarda a sua vida. E aí nós conhecemos a história. Que Satanás assolou Jó de tal maneira que ele tinha que raspar as feridas com um caco de telha. E a dor era tão grande que o verso 13 diz que quando seus amigos foram visitá-lo, permaneceram por 7 dias sem pronunciar uma palavra, porque viam que a dor que Jó sofria era muito grande. E mesmo assim, o verso 10, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então Jó é um exemplo limitado da última geração que terá que passar por um período sem um intercessor. Deus não intercedeu por Jó. Ele simplesmente disse que não deveria tocar na vida de Jó. Assim como acontecerá nos últimos dias. Mas as demais coisas, Deus permitiu que fosse feito. E mesmo assim o texto diz que Jó não pecou com os seus lábios e nem atribuiu a Deus falta alguma. Esta mesma experiência, em uma intensidade elevada, será a situação em que a última geração vai enfrentar. Porque Jó é um tipo limitado da última geração. Ele é um tipo. O tipo é menor que o antítipo. É menor. Então, esta mesma experiência que Jó enfrentou, nós, se pela graça de Deus conseguimos ser os 144 mil, passaremos por ela. Deus vai dizer a Satanás, não toque na vida deles, porém o resto, esteja à vontade. E aí a irmã White fala que o desespero e a assolação vai ser tão grande que alguns vão chegar mesmo a achar que Deus os abandonou. As provas serão demasiadas grandes. As assolações vão ser terríveis. E ainda para somar mais a isso, Jesus não vai estar intercedendo por nós. Por isso que é hoje o momento de blindarmos, através do Espírito Santo, o nosso caráter. Para que naquele grande dia, quando Jesus precisar de sair do santuário, quando Ele dirá, feito está, nós tenhamos condições de avançar em meio ao derramamento das 7 pragas e chegarmos ao final ilesos, prontos para receber ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que hoje é o momento de nós buscarmos ao Senhor. Hoje é o momento de nós usarmos todos os recursos disponíveis para que o nosso caráter seja formado, para que o nosso caráter seja talhado, para que o nosso caráter seja robustecido. Senão, naquele grande dia, nós não vamos ser uma garça limpa andando em meio ao pântano. E às vezes alguém pode pensar assim, mas eu preciso ser um homem muito grandioso para alcançar isso. Não, é ilusão. O que diz a palavra de Deus? Que nos últimos dias o Senhor vai tomar a obra nas suas mãos. E Ele usará meios simples. O grande conflito na página 171 diz, no primeiro parágrafo, ver-se-á que Deus sempre utiliza o mesmo meio para a reforma da sua igreja. Passa por alto os grandes e sábios e usa simples pescadores. O grande conflito 606 também diz que aqueles homens, diz que nos últimos dias ver-se-á homens simples saindo de um canto para o outro, levando o evangelho. Deus não vai usar os grandes, vai usar os pequenos, os humildes, os simples,
Quem foi Guilherme Miller? Grande Conflito, página 317, primeiro parágrafo, diz assim: Guilherme Miller foi um agricultor, porém um homem de caráter íntegro. A maioria dos reformadores foram homens simples. A irmã White, se referindo a Lutero, no último parágrafo da página 171 do Grande Conflito, diz: enquanto em uma cabana de mineiro nascia Lutero, página 172, em uma choupana de pastor nascia Zwinglio. Homens de origem humilde, porém fizeram uma grande obra. Então não pensem que para fazermos uma grande obra nos últimos dias, precisamos ser grandes intelectuais ou pessoas formadas. Não, não precisa. Olhem comigo aqui um eco do alto clamor que aconteceu no passado. E olhem que coisa linda. Olhem aqui comigo 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10. Se atentem nessa história e ela vai trazer conforto ao coração de vocês. 1 Reis, capítulo 10. Ela traz conforto ao meu coração, essa história. 1 Reis, capítulo 10, verso 24. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir da sabedoria de Deus, aquela que ele tinha posto em seu coração. Quando a Bíblia diz que toda a terra busca a face do Senhor, são ecos do alto clamor. São ecos do alto clamor. Então aqui nós temos um momento em que, simbolicamente, o povo de Deus deu um alto clamor. E a irmã White fala assim que uma das poucas vezes em que Israel alcançou o objetivo para o qual Deus o levantou foi aqui, nessa experiência de Salomão, com a visita da rainha de Sabá. E o texto diz que toda a terra buscava a face do Senhor. Vamos um pouquinho no contexto para identificarmos que de fato estamos nos eventos finais, em símbolo. Olhem o capítulo 8 do mesmo livro. Está falando sobre a festa dos tabernáculos. Era a última festa do ciclo festivo judaico. É uma festa que ainda está também no futuro. Então nós estamos falando da festa dos tabernáculos, que vai acontecer ainda no futuro, quando Jesus vier. Olha o verso 35. Tenham em mente, então, que estamos falando dos eventos finais. Verso 35. Quando o céu se fechar e não houver chuva, qual chuva é esta que cairá nos últimos dias? Chuva serôdia. Agora diz o texto, quando o céu se fechar e não houver chuva, por quê? Por terem pecado contra ti. Então por que não há chuva serôdia? Porque o povo tem pecado contra o Senhor. Por que não houve chuva serôdia em 1888? Depois vocês leiam Mensagens Escolhidas, volume 1, página 234, 235. Diz, a indisposição em ceder a pensamentos preconcebidos, a preconceitos preconcebidos, estava o ponto que levou os líderes naquele dia a rejeitar a mensagem de Jones e Wagner. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 234 e 235. Volume 1. Eles rejeitaram a mensagem. E a irmã White diz assim, rejeitando a mensagem, não receberam o refrigério, assim como foi derramado no Pentecoste. Então a chuva serôdia poderia ter caído naqueles dias, 1888. Não caiu porque pecaram contra o Senhor. E o mesmo aconteceu aqui. Versos 35. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos teus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho que devem andar, e então dará chuva na terra. Então olha o processo que precisamos passar para recebermos a chuva serôdia. Confessar o nosso pecado, abandonar. E aí o verso 40 em diante começa a dizer que quando esta situação ocorrer, para que te temam todos os dias que viverem na terra de teus pais. Verso 41. E também os gentios, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome. E aí segue dizendo, né? Nós sabemos que isso vai acontecer no alto clamor. As pessoas vão vir dos rincões da terra para conhecer acerca do Deus de Israel. E esse é o contexto que nós estamos, alto clamor. Olhem aí o capítulo 10 agora.
capítulo 10, verso 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca de quê? Do nome do Senhor, veio prová-lo em questões difíceis. Ela ouviu, notem que ela ouviu. O capítulo 8 diz, no capítulo 8, verso 42, porque ouvirão do teu nome, do teu grandioso nome. Ouvirão o seu grandioso nome. A rainha de Sabá, então, ouviu acerca do grandioso nome do Senhor. Verso 2. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu respostas para tudo. Verso 6. E disse ela ao rei, Salomão, era verdade as palavras que eu, na minha terra, dos teus feitos, de tua sabedoria. E eu não acreditei naquelas palavras, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Verso 9. Bendito seja o Senhor teu Deus. Então a rainha de Sabá, meus irmãos, nos confins da terra, ouviu alguma coisa tremenda que ela não acreditou. E uma vez que era demasiado para ela acreditar, o que ela fez? Eu tenho que lá ver isso com os meus próprios olhos. Isso é autoclamor. É quando o povo de Deus que está lá fora do remanescente fiel, ouvir da grandeza do povo de Deus, eles vão vir para saber mais sobre Deus. Eles vão ouvir sobre a grandeza do povo de Deus, mas não vão acreditar. Então eles vão vir para testificar com seus próprios olhos. Eu pergunto, o que foi que a rainha de Sabá viu que a deixou fora de si? O que foi que ela viu que a deixou fora de si? O que foi que ela viu, o que foi que ela ouviu nos confins da terra que a moveu até aquele local? O que foi que ela ouviu? Olhem só o verso 4. Vendo, então ela chegou, né? Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, a casa que ele edificara, a comida da sua mesa, o assentar-se dos seus servos, o estar dos seus criados, o vestuário deles, a atitude dos seus copeiros, o culto que ele oferecia na casa do Senhor, viu e ficou fora de si. O que foi que ela viu de tão tremendo? Uma família vivendo o Evangelho. É isso que ela ouviu, que ela ficou fora de si. O que foi que ela ouviu nos rincões da terra? Uma família vivendo plenamente o Evangelho. E ela não acreditou. E chegando, viu a comida da mesa de Salomão, que ela tinha ouvido. O assentar-se dos servos, a postura dos servos. E aí começa a apresentar detalhes da vida prática. Então, meus irmãos, o autoclamor vai ser dado de maneira simples. É vivendo o Evangelho na plenitude. É vivendo na plenitude o Evangelho que as pessoas vão ser movidas dos seus lugares. Ela ouviu falar grandiosas coisas nos rincões da terra e não acreditou. Chegou e viu a comida de Salomão. Ah, mas se a minha dieta é uma dieta que Deus pede, que diferença isso faz? Eu não sei, mas nos dias de Salomão fez diferença? A comida que ele comeu? Que ele comia? Ah, Deus não está muito preocupado com o que eu me visto. Mas nos dias de Salomão, o que os servos de Salomão vestiam fez diferença? Porque o texto diz o quê? Que ela viu também as suas vestes. A minha atitude para com os meus faz alguma diferença? Pois nos dias de Salomão diz o quê? A postura dos seus criados. Então, meus irmãos, o que vai desencadear o autoclamor, na verdade, não são grandes e eloquentes pregadores, mas serão pessoas simples e humildes que viverão a verdade.
vão viver o Evangelho, vão pregar o Evangelho de maneira dramatizada. Vão pregar o Evangelho de maneira dramatizada. Igual no dia do Pentecoste, capítulo 8 de Atos, os versos 4, 5 e 6 por ali, diz assim: e Filipe pregava o Evangelho, e as multidões unanimemente prestavam atenção em tudo que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que Filipe operava. Então, na vida de Filipe, não se via um evangelho separado, era um evangelho conjugado, anunciado e demonstrado. E é esse tipo de evangelho que Deus quer que preguemos nos últimos dias. Ele quer que vivamos a verdade. Pois nos dias de Salomão, e essa história me encanta, pois nos dias de Salomão, o que desencadeou o alto clamor não foi pregação de teologia, foi alguém se vestindo adequadamente, comendo adequadamente, oferecendo um culto adequado, entre outros pequenos aspectos. E isso foi o que desencadeou o alto clamor naqueles dias. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias o Senhor tomará as coisas nas suas mãos e agirá por meios simples. Quer um meio mais simples do que esse? Você vivendo de forma adequada e alguém pergunta: o que você está fazendo? Estou dando alto clamor. Alto clamor? Sim. E assim vai ser dado o alto clamor. Pessoas que vão verdadeiramente viver o Evangelho. E quando essas pessoas começarem a viver o Evangelho, inevitavelmente vem a mensagem de Apocalipse 18, verso 1. E depois vi voando pelo meio do céu outro anjo. E a terra foi iluminada com a glória desse anjo. Apocalipse 18, 1. O alto clamor. Então, meus irmãos, nesses últimos momentos que nos resta nesse planeta, Deus nos chama para vivermos o Evangelho. Deus nos chama para rompermos com o nosso gosto, com os nossos desejos, com as nossas inclinações. Mas eu gosto de comer isso, é tão bom, aguça tanto as minhas papilas. Mas se Deus não gosta, o que eu devo fazer? Evitar. Uma vez eu estava conversando com uma irmã muito gentil, que eu já conhecia há muitos anos, e ela um dia falou assim comigo: Silverino, você acha que Deus poderá me tirar fora do céu porque eu não consegui vencer o chocolate? Ela todo dia comia um pedacinho, né? E nós sabemos que o chocolate não tem diferença do café. Se eu como chocolate, eu posso tomar café livremente. E aí ela falou: você acha que Deus me deixaria fora do céu só porque eu como todo dia um pedacinho de chocolate? Falei: minha irmã, eu não sei. Mas se eu fosse você, eu não correria o risco. Porque, tudo bem, talvez Deus não me deixaria fora do céu por um pedacinho de chocolate. Mas será que eu não estou correndo o risco também de trocar o céu por um pedacinho de chocolate? Então, meus irmãos, nos dias de Salomão, e essa história eu acho linda, o alto clamor foi dado porque uma família decidiu viver o Evangelho. Uma família decidiu sacrificar os gostos, sacrificar compras desnecessárias em shoppings, sacrificar gastos desnecessários que poderiam estar sendo aplicados na causa de Deus, sacrificar a nossa vontade. Olha, eu gostaria de fazer assim, mas está escrito que não é para fazer assim. E o que eu faço então com aquele gosto? Sacrifico. Deus disse que seria fácil? Não. Mas Ele disse que nós teríamos disponível poder para isso. Então, meus irmãos, hoje é o momento de nós fazermos o quê? Lutar. O que diz Hebreus 12, verso 4? Ainda não resistis, combatendo até o sangue contra o pecado. 1 Coríntios 9, 27. Antes, subjugo o meu corpo, disse Paulo, e o reduzo à escravidão. E Atos dos Apóstolos, na página 314, a irmã White comentando 1 Coríntios 9, 27, ela diz: as palavras subjugo o meu corpo literalmente significam repelir por severa
disciplina os nossos desejos, os nossos impulsos e as nossas paixões. Então é uma luta árdua, mas que necessita ser travada. Não devemos postergar para amanhã uma batalha que precisa ser travada hoje. Porque amanhã o inimigo estará mais forte e eu estarei mais fraco. Porque se eu postergo para amanhã a batalha, o meu caráter já vai estar um pouco mais amadurecido. Vai estar um pouco mais amadurecido até chegar a um ponto em que alcançarei um estágio de maturação sem retorno. Um estágio de maturação sem retorno. E aí o meu caráter vai estar para sempre consolidado, como vimos de manhã, para o mal. E aí não haverá nada a ser feito mais. O sujo vai permanecer sujo. Então, travemos a batalha hoje, meus irmãos. Nós estudamos muitas coisas. Eu não sei quantos de fato concordaram ou aceitaram tudo aquilo que nós estudamos, mas está tudo aí na palavra de Deus. Se vocês quiserem os textos anotados, vocês podem me falar que a gente pode mandar pelo WhatsApp. Vocês vão ter todos os textos. Vocês poderão certificar-se de que nenhum desses textos que eu mencionei foram manipulados, estão aí disponíveis no Espírito de Profecia. E vocês vão perceber que nós precisamos buscar um conhecimento mais acurado da palavra de Deus. Porque o Senhor não vem buscar pecadores, Ele vem buscar santos. O que aconteceu com o último pecador que apareceu no céu? Ele foi mandado para cá. Aqui é o lugar dos pecadores. O lugar dos santos é lá, no céu. Então nós precisamos estudar mais cuidadosamente as Escrituras, pesquisar mais assiduamente a palavra de Deus, a fim de não sermos enganados, a fim de entendermos qual é o nível que Deus espera que alcancemos nesse dia, pois o nível que os homens do passado atingiram já não tem condição de me dar vitória hoje mais. Por quê? Porque incide sobre nós maior luz do que incidiu sobre os nossos pais, de modo que não poderemos ser aceitos por Deus prestando o mesmo serviço que eles prestaram ou fazendo as mesmas obras que eles fizeram. Se eu cumprir as obras de Enoque na minha vida hoje, seria maravilhoso? Sim. Mas Deus hoje espera que as minhas obras sejam maiores. É o que o texto diz. Testemunhos Seletos, volume 1, página 89. Já mencionei. É o que o texto diz. Pelo fato de termos mais abundância de luz do que eles, obviamente, se vivermos toda a luz, ultrapassaremos aqueles homens. E é isso que Deus espera de nós. Uma última geração poderosa, que terá condições de viver à vista de um Deus santo, irado, porque a ira vai estar sendo derramada, sem mediador. Temos um grande trabalho por nossas almas e pelas almas das nossas famílias e também pela alma dos nossos irmãos. Não negligenciemos esse trabalho, meus irmãos. Porque Deus vai requerer o sangue daqueles que foram negligenciados das nossas mãos. E muita coisa séria vocês ouviram nesses dias. Eu não sei o quanto puderam assimilar, eu não sei até que ponto cada um aceitou, mas uma coisa eu sei: aqueles que negligenciam buscar o conhecimento também perderão o céu. Promoção de ignorância não livra do inferno. Nós precisamos cavilar, buscar, perscrutar as Escrituras, sondar. Da mesma maneira que o Espírito Santo sonda o nosso coração, nós precisamos sondar as Escrituras, levantar pela madrugada para orar, porque o texto diz o quê? Aqueles que buscam de madrugada, Deus ouve, né? E como tem sido as nossas madrugadas? Tem sido como a madrugada de Jesus, que ele orava até mesmo com gelo acumulado em cima da cabeça? Meus irmãos, eu falo com muito pesar, mas
se nós tivermos uma trajetória religiosa frouxa, nós não conseguiremos alcançar a salvação. Um esportista, um atleta, vocês acham que ele é frouxo para tentar alcançar o primeiro lugar? Não. Eles elevam a sua capacidade física ao máximo. A irmã White diz no Atos dos Apóstolos, comentando 1 Coríntios 9, que nos Jogos Olímpicos do passado, ela fala que muitos no treinamento caíam colocando sangue no nariz pela boca e muitos mesmo até morriam, porque o esforço era muito grande. E ela diz, e Paulo também diz, né? Faziam isso para ter uma coroa corruptível, uma maçã de prata, quando muito, senão um raminho com 3 folhinhas de louro. Porém, eles davam quase a vida para ter aquilo ali. Corriam uma carreira como se buscassem algo incerto, tendo em mente que só um levaria a coroa. Mas eu não corro e nem esmurro o vento como coisa incerta, disse Paulo. Então nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos dar poder para levantar de madrugada e clamar: Senhor, ajuda-me a avançar. Para que a nossa vida seja uma vida de oração. A irmã White diz que Enoque educou a sua mente para imaginar que Deus está sempre do seu lado, de maneira que a sua conversação se tornou uma conversação santa. E a sua intimidade com Deus era tão grande que tinha vezes que ele não sabia se estava caminhando na terra ou se estava no céu. Tão próximo chegou de Deus, diz o texto, que Deus o tomou para si. E só quem tiver essa qualidade de intimidade com Deus será tomado. Oxalá estejamos entre eles. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.